Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre como você encontrar o espaço ideal, como utilizar ferramentas que te ajudam a definir de fato se o espaço que você está vendo para alugar ou até para adquirir e montar o seu estúdio, se ele realmente te atende, tá? E antes de mostrar as ferramentas, o que a gente utiliza na hora de considerar abrir um estúdio, tem algumas situações muito comuns quando você começa a procurar um espaço. Então, você vai se deparar com a possibilidade de encontrar imóveis comerciais na rua, né? No andar térreo ali que tem mais fácil acesso. É uma ótima alternativa comercial, especialmente se for em uma rua mais movimentada, com pedestres, se for uma região segura. Leve isso em consideração na hora de abrir um estúdio no térreo, de porta para rua, por exemplo. Você pode abrir um estúdio em anexo a alguma clínica ou alguma academia, o que já te permite um fluxo de pessoas que tenham interesse em comum. Isso também pode ser sim um ponto positivo. Você pode abrir um estúdio em alguma sala dentro de um condomínio comercial, por exemplo. Geralmente esses edifícios comerciais têm muitas salas ali com médicos, psicólogos, advogados, com diversos outros tipos de serviço. A desvantagem nesse caso é que você não tem ali uma visibilidade tão grande, mas com as estratégias digitais é possível sim tornar o seu espaço conhecido e até mesmo explorar a divulgação no próprio edifício comercial. Enfim, são várias alternativas para a abertura de estúdio. E antes de definir o seu espaço, é muito recomendado que você faça uma pesquisa de mercado, que foi o nosso passo anterior, definindo assim a tua região, aonde você vai operar. Com esses dados, você já consegue se situar melhor no que você vai encontrar pela frente, quem serão seus principais concorrentes, como que é feita essa pesquisa de mercado, a gente já viu na aula passada. E agora nós iremos falar diretamente a respeito da tua sala, do teu espaço, aonde você vai montar aí o seu estúdio, onde você escolheu ou está escolhendo para implantar a tua empresa. E a melhor forma para definir se uma sala atende bem ou não a tua necessidade é utilizar um programa muito simples que é o Sweet Home 3D. Ele te permite brincar de arquiteto, então você vai tirar as medidas dessa sala, as medidas o mais exato possível, vai com uma trena ou com uma trena laser, enfim, você vai medir o espaço destinado aos equipamentos e vai lançar essas medidas dentro desse software, dentro do Sweet Home 3D. Isso vai te possibilitar ter uma visão de cima do teu futuro negócio. Isso te permite identificar se os equipamentos que você vai adquirir vão caber com conforto, vão permitir uma boa circulação entre as pessoas, quantos equipamentos você vai conseguir de fato colocar ali nesse espaço, sem achismo, mas sim de forma concreta. Você vai conseguir ter essa dimensão exata de quantos alunos você vai poder atender por horário também. Sabendo isso, a gente já consegue traçar um planejamento e definir aonde você pode chegar em relação a faturamento no curto, médio e longo prazo com esse negócio. Então é muito importante seguir esse passo a passo para você já começar de uma maneira mais planejada, de uma forma mais estruturada. Então esse é o Sweet Home, a interface aqui do Sweet Home 3D. É um software gratuito, ele é muito simples de você utilizar e serve justamente para você ter um olhar de cima e identificar como vai ser o seu espaço, qual vai ser a disposição dos aparelhos, como você pode aproveitar da melhor maneira o espaço para que você não precise pensar nisso depois que os aparelhos já estão comprados e não fique aquele estúdio apertado que não fica nem agradável de ter as pessoas ali praticando em aulas mais coletivas, por exemplo. E aqui no menu tem algumas opções. A primeira coisa que você vai se concentrar é em criar as paredes. Então, nessa opção criar paredes, você vai clicar e de acordo com as medidas que você tirou, você vai lá no teu espaço, né, no teu futuro espaço, no imóvel que você vai estar visitando, vai tirar as medidas e vai colocar no papel, normalzinho. Então uma parede lá tem
É uma sala simples que tem 5 metros de largura e 7 metros de comprimento. Vamos supor lá 35 metros quadrados. Então, você vai criar uma parede aqui que corresponde a esses 5 metros, exatamente aqui, igualzinho. Você pode editar isso depois também, né? E aqui ele já liga uma outra parede que tenha esses 7 metros que a gente falou no exemplo aqui, do estúdio experimental, por exemplo. Então, vou dar um exemplo bem simples aqui. Você tem que achar aqui 7 metros de comprimento. Tá. 5 metros de largura e 7 metros de comprimento. Então, aqui você tem... você vê que quando você começa a criar paredes, ele automaticamente já vai ligando uma na outra. Tá? Então, apertou o ESC, ele já exclui a opção e fica assim com o teu espaço, né? Você possibilita enxergar ele de cima, né? Ver aqui, agora minha webcam está na frente, então não dá para você ver totalmente. A imagem abaixo aqui te permite bem essa visualização de cima do espaço que você vai ter. Então o objetivo aqui é você montar nesse software um esboço mais realista possível em relação à sala que você vai ter. Se tem um banheiro extra, se tem um espaço de depósito, se tem alguma sala conjugada com parede de drywall que você pode derrubar, tudo isso você vai pegar as medidas e vai colocar aqui nesse Switch Home 3D, nesse softwarezinho aqui bem simples e é gratuito. Fazendo isso, qual que é o próximo passo? É você ter em mãos a dimensão dos aparelhos, tá? Então você vai tirar as medidas, vai pelo site mesmo, na marca que você está adquirindo, e vai pegar as medidas ali de um barril, por exemplo, de um Cadillac, de um Reformer e de uma chair. E daí você vai transformar qualquer um dos móveis aqui nas medidas dos aparelhos. Então você vai inserir uma cama, por exemplo, tá? E vai transformar essa cama num Reformer, por exemplo. Você vai só renomear Reformer, tá? E vai colocar ali as medidas, então em tamanho, você vai editar aqui em tamanho, 2,10, por exemplo, por 75. Então, tamanho aproximado aí de um Reformer. Um Cadillac ele é um pouquinho menor, então vamos supor que ele tenha lá 2 metros, né, 200 centímetros por 75. Então, um barril, você vai dando Ctrl+C, Ctrl+V e vai colocando aqui. Um barril ele tem 1,10 por 65. E uma chair, um tamanho semelhante ao do barril, até um pouco menor, 80 por 65. Tá. Então, aqui você tem um kit de aparelhos para colocar dentro dessa sala, ok? De 35 metros quadrados. Então a gente vê que dá um espaço tranquilo, você vai conseguir a partir disso também explorar um espaço do mat, né? Então aqui a gente tem uma possibilidade de ter um estúdio que tem um kit de aparelhos. Qual que vai ser a dimensão? Vou deixar o Cadillac nessa posição, o Reformer nessa posição, a chair e o barril, mas daí você vai precisar ainda de um espaço da recepção, ok? Então, qual vai ser esse espaço da recepção que você vai destinar para o teu estúdio? Então, com 35 metros quadrados, aqui a gente está considerando um banheiro, com 35 metros quadrados, considera o espaço mínimo para você ter esse modelo de negócio de um kit. Eu preciso adquirir os 4 aparelhos de uma vez? Eu preciso adquirir um kit de aparelhos? Não há necessidade de você adquirir o que as marcas geralmente vendem e oferecem num primeiro momento, que é o famoso kit, composto de um Cadillac, chair, um barril e um Reformer. Então não há necessidade de você iniciar com o famoso kit de aparelhos. Você pode começar com menos. Olha só, aqui a gente tinha colocado o Reformer nessa posição, mas está bem na porta do banheiro, não fica legal. Então, qual que vai ser a disposição adequada? Como que você vai fazer a organização desses equipamentos? Aqui, né, o Cadillac vai ficar em qual posição, o Reformer em qual posição, como que vai ser o formato de trabalho? É possível prever isso
através desse software. Você consegue ter um olhar de cima bem importante sobre o seu negócio. O ideal é que a distância entre os aparelhos fique próxima a 60 centímetros ali pelo menos. Então aqui a gente tem uma forma de ter essa ideia criando uma parede aqui experimental. Você vai só clicar entre um aparelho e outro e ver. Aqui tem 58 centímetros. Então ok, está dentro ali do que seria o ideal. Dá um ESC, a parede some e você continua a sua criação ali, a sua manipulação do espaço. Voltando a falar sobre o kit de aparelhos, você pode comprar, no caso, um Reformer, ao invés do Cadillac, você ter um Wall Unity, ou até mesmo um Reformer Torre, que hoje algumas marcas já comercializam, então você já ganha espaço, né, tendo dois aparelhos em um. O Reformer Torre ele se transforma ali na torre do Cadillac quando você coloca o conversor para unir o carrinho, a base dele. Você pode trabalhar com uma prancha de molas. Uma prancha de molas, ela não ocupa muito espaço, daí você vai simular a anexação dela numa parede. Tá? Sempre importante ter junto com a prancha de molas, a gente vai dar um exemplo aqui, como se essa fosse a prancha de molas, sempre importante ter junto com a prancha de molas um tatame de EVA que a gente adquire em qualquer fornecedora ou loja que trabalhe com borrachas. Então, nós utilizamos aqui os tatames de 2x1, tá? 2 metros por 1 metro. Então, de 1 centímetro de altura, eles são bem fáceis ali, bem amplos, bem espaçosos, e te permitem uma organização. Aqui você já consegue ter essa visão melhor de como ficariam aí os aparelhos, tá? Então, para isso serve essa ferramenta do Sweet Home, porque daí você já consegue se antecipar em relação a como seus aparelhos vão ficar organizados. Então aqui a gente tem a possibilidade sim de colocar o barril, o reformer, a prancha de molas e a chair, por exemplo, aqui tendo um espaço livre para uma recepção, por exemplo. E quantas pessoas você vai atender por horário? Esse software permite também te ajudar a realmente definir quantas pessoas você vai conseguir atender por horário. Se eu pegar duas chairs, por exemplo, elas vão ficar nessa posição, as duas chairs, ok? Isso é um exemplo, tá, gente? Vocês vão pegar com as marcas. A gente tem aqui uma relação bem aproximada da dimensão dos aparelhos, mas o ideal é que vocês, na escolha dos equipamentos, solicitem ou entrem no site e verifiquem as dimensões para poder metrificar de uma forma mais correta possível. Então aqui, por exemplo, as duas chairs, se o aluno quiser trabalhar com um mat, os repertórios deitados, vai ter espaço para isso? Ele vai conseguir se locomover da maneira correta? Porque na ânsia de colocar muitos equipamentos, você perde totalmente a qualidade, a logística entre os equipamentos, fica um espaço apertado, desagradável, e isso não é legal. É muito importante pensar nisso antes, porque com uma pesquisa em imóveis, você consegue muitas vezes identificar algum espaço maior, sem uma diferença tão grande de aluguel. Super recomendado também propor período de carência, na hora que você vai estar locando um espaço por conta das reformas, você não vai chegar a colocar os equipamentos e iniciar. Então é necessário um ajuste do espaço para você dar o start. Então é possível sim negociar redução do valor do aluguel. Tudo isso são formas de você conseguir ter um pouco mais de folga financeira, principalmente no começo. São passos simples que precisam ser dados e muita gente esquece. Sempre considere não apenas o aluguel, mas também o condomínio. O importante é quanto sai da conta no final do mês. Então, às vezes o aluguel está lá R$700, R$800, mas daí de condomínio tem um valor equivalente, né? Daí mais água, luz, internet, investimento em tráfego pago. Tudo isso você precisa colocar na ponta do lápis para saber exatamente qual vai ser o teu primeiro passo e também qual a capacidade máxima desse espaço aqui. Vamos supor, esse espaço a gente viu que, poxa, com 4 alunos por horário, mais o instrutor, já ficaria um pouco apertado. 5, então, nem se fala. O ideal seria aqui trabalhar com então uma prancha de molas, um barril, um reformer torre de preferência e uma chair, podendo se atender até 4 pessoas por horário. Ou se você for atender até 3 pessoas, não adquira 4 equipamentos, opte por opções que são mais em conta, como por exemplo, ao invés de pegar o Cadillac, pega uma prancha de molas, um reformer torre e uma chair, por exemplo, ao invés do barril. Então a chair é um pouquinho menor. Lembre sempre de trabalhar com as dimensões corretas. E aqui você consegue
ainda oferecer um espaço do Mats para quem está na chair. Então aqui um exemplo de como ficaria. E ainda você consegue, com esses 3 equipamentos, separar um espaço legal para trabalhar com o Mats, utilizando acessórios, por exemplo. Então é uma forma de você se organizar antes. Qual que é a grande sacada estratégica aqui? Porque você consegue ter, então definindo quantas pessoas você vai atender e qual vai ser o horário de funcionamento, baseado nas informações, no ticket médio do mercado apenas como uma referência, você já consegue ter uma noção de qual vai ser o teu ticket médio, quando você cruza os dados com o custo fixo desse local. Na nossa ferramenta de precificação, você vai poder colocar todos os teus custos fixos e já receber aqui da nossa calculadora qual seria uma sugestão de planos mensal, trimestral, semestral e anual, de acordo com essa realidade que você vai estar. Então, considerando que você vai atender 4 alunos por horário, certo? Trabalhando das 7 da manhã às 9 da noite com 1 hora de intervalo, você teria ali 13 horas de trabalho dia. Seriam 52 vagas por dia. Vezes 5 dias da semana, se você for atuar de segunda a sexta-feira, são 260 vagas semanais. Agora, a maioria das pessoas, a maioria dos alunos opta por 2 vezes por semana. Se a gente não excluir os que optam por 3 vezes por semana, você vai pegar esse valor de 260 e dividir então por 2,3, o que daria a capacidade máxima de 119,6. Então, 120 alunos seria o teu máximo, o teu ápice, né? Levando em conta que o teu ticket médio-alvo, o valor que você quer cobrar na média, gira em torno de 250. Então, a tua capacidade de faturamento com um espaço desse é de R$ 29.900. Porém, isso é apenas um indicador. Por quê? É extremamente difícil você ter lotação máxima. Inclusive, se você já tiver um estúdio e chegando próximo a isso, já passou da hora de procurar um espaço maior ou ajustar o teu ticket médio ou pensar numa outra forma de expansão do teu negócio. Por que é tão difícil chegar no 100% da capacidade máxima? Porque algumas pessoas param, as pessoas geralmente procuram nos mesmos horários nobres para as nossas áreas, que são no começo da manhã e final de tarde e noite. Então, é muito difícil você ter a capacidade máxima do teu espaço atingido. Porém, com esse cálculo em mãos, sabendo que uma referência de ocupação total é 29.900, a gente consegue colocar uma meta alcançável de 60% da ocupação, 70% da ocupação. Nesse caso, um estúdio com 70% da ocupação te traria aí um faturamento de 20.930. Então, com esse espaço aí, 70% da ocupação, então eram 120 alunos a capacidade máxima, vezes 70%, 84 alunos. Então você teria que ter 84 alunos para faturar próximo de 20 mil nesse espaço aí. É fácil conseguir 84 alunos? Não, não é algo que acontece da noite para o dia, mas é possível sim, em um ano, você ter uma boa estrutura de marketing ou até menos, você trabalhando da maneira correta, fidelizar alunos, vendendo planos longos, trabalhando da forma correta com tráfego pago, alcançar sim a casa dos 80 alunos e ter ali o seu faturamento próximo de 20 mil com um estúdio One Kit, que é um kit de aparelhos. Agora, se você for atender até 3 por horário, a realidade já muda. Você já consegue ter uma previsão baseado nisso que a gente conversou. Então, 3 alunos por horário, vezes o mesmo cálculo, 13, agora por 5 dias na semana, dividido por 2,3, não é mais 120 alunos a capacidade máxima, mas sim 84, vezes 250, não é mais 30 mil o faturamento máximo, mas sim 21.195, vezes 70% como uma meta alcançável, 14.836. Tirando os custos, tirando a tua mão de obra, tirando todos os valores que você precisa arcar para manter o teu negócio vivo. Todos os custos eu falo de aluguel, água, luz, telefone, refil dos itens, tudo. Quanto mais a gente colocar no papel nesse momento, melhor. Tirando tudo isso, vale a pena para você? Vale a pena atender 2 alunos por horário? Vale a pena atender 3 alunos por horário? 4? Como vai ser a tua logística? Como você vai se organizar em relação ao atendimento com equipamentos diferentes? E se eu quiser trabalhar com 4 reformers, é possível? Sim, é possível. Coloca aqui no software e vê como fica à disposição.
Então, se eu for pegar 4 reformers torre para atender aulas coletivas, numa aula vai ser utilizado o MET, né? Porque daí cada reformer torre já tem o conversor, você consegue trabalhar só com o MET e com os acessórios. Na outra aula a gente vai trabalhar com o reformer, de fato, e na outra aula com as torres, e assim sempre vai ter alguma abordagem diferente. É possível? Sim, é possível. É um outro formato de trabalho, uma outra possibilidade que você tem de analisar através de uma ferramenta como essa, gratuita, que te permite ter um olhar de cima do teu futuro negócio, sabendo aqui qual que é a disposição dos aparelhos, sabendo o espaço que vai sobrar entre cada um deles, sabendo se o teu espaço vai ficar ou não confortável, se é realmente viável de acordo com o valor que está sendo cobrado no aluguel e até mesmo quanto você pode faturar com esse negócio. Então, você colocar nessa ferramenta nada mais é do que começar a colocar os seus planos no papel e ter aí um planejamento para um início mais estruturado, mais assertivo no médio e longo prazo. E aqui eu vou dar um exemplo de como a gente fez na Mobilize. Aqui a gente tem os 4 aparelhos, né? Essa é a Mobilize Pilates, olhando de cima, quando a gente começou a tirar as medidas do imóvel. Aqui ainda tem um espaço de vestiário, tem um espaço da recepção, tem o banheiro. Essa parte aqui que vocês veem não é no fundo do imóvel, mas é um andar superior, então ele fica mais ou menos para cá, nessa disposição aqui mais ou menos, porque é num piso superior. Então é uma sala que tem esse formato, só que a gente colocou ali para ficar mais fácil de tirar as medidas e ter uma previsão de como seria o espaço. Então nós colocamos 4 pranchas de molas com os tatames, os barris no piso superior, os 4 reformers e as 4 chairs. Assim a gente consegue atender 4 alunos em cada estação de trabalho, por exemplo, tá? Então foi a forma que a gente viu de visualizar realmente o potencial do espaço no momento de visita do ambiente. Não tinha sido fechado o negócio, não tinha assinado o contrato de aluguel, nada. Então primeiro visita, metrifica, coloca no sistema, vê a disposição, vê se agrada, faz a lição de casa da pesquisa de mercado e então damos o próximo passo. Espero ter te ajudado e nós nos vemos na próxima aula.